Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando nessa quinta-feira importantíssima, quinta-feira da estreia do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América, jogando no Maracanã contra o Bolívar. E a gente está aqui para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo fez ontem à tarde, quarta-feira, no CT Ninho do Urubu, a sua última atividade em preparação para enfrentar hoje, logo mais no Maracanã, o Bolívar, dando início às disputas das oitavas de final da Libertadores da América, edição 2024. No treinamento de ontem, quarta-feira, Tite testou a lateral direita com Wesley e também com Varela, que está recuperado da lesão no quadril direito. Apesar de ter utilizado os dois, o jovem de 20 anos vem com maior ritmo e deve iniciar como titular em relação ao restante do time, não há dúvida alguma. Por isso, o provável Flamengo para enfrentar o Bolívar deve ter Rossi, Wesley ou Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta, na frente Gerson, Pedro e Luiz Araújo. O Flamengo abre a sua participação nas oitavas de final da Libertadores hoje, quarta-feira, às 21h30 no Maracanã, contra o Bolívar, sem Cebolinha e sem Vinha lesionado e também sem Bruno Henrique suspenso por uma partida. Todos os ingressos disponibilizados para comercialização foram vendidos para Flamengo e Bolívar. Portanto, noite de casa cheia no Maracanã, com, se Deus quiser, com uma grande vitória do Flamengo sobre o time de boliviano, o Flamengo fazendo assim o dever de casa, como fez ontem o Peñarol jogando contra o outro boliviano, o The Stones, quando venceu por 4-0 no jogo de ida, e agora vai subir o morro, vai lá para a altitude de La Paz com uma tranquilidade no placar, conquistado já no primeiro jogo. Arbitragem definida pela Conmebol para Flamengo e Bolívar. O juiz vai ser o colombiano Vilmar Roldan, assistido na bandeira 1 por outro colombiano John Leon, na bandeira 2 outro colombiano Davi Fuentes e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, o chileno Juan Lara. A transmissão vai ser exclusiva da ESPN/Disney Plus e a narração vai ser de Rogério Volgan, com comentários de Paulo Calçade e Zinho e reportagens de Pedro Ivo Torre e Vinícius Nicoletti. O retrospecto entre Flamengo e Bolívar são de apenas 6 jogos disputados até então, com 3 vitórias do time boliviano, 2 vitórias do Flamengo e 1 empate. Bom, o Flamengo na tarde de ontem informou oficialmente que o atleta Everton Cebolinha realizou cirurgia para correção da ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. O procedimento foi realizado no Hospital Copa Star pela doutora Verônica Viana, acompanhada do doutor Márcio Tanuri. Sobre Matias Vinha, a cirurgia do mesmo deve ser realizada hoje, quinta-feira, e a mesma forma como foi conduzida pelo Flamengo em relação a Cebolinha, o Flamengo também deve se manifestar hoje através de nota oficialmente no dia de hoje sobre as condições do Matias Vinha pós-cirurgia. É esperado para hoje no Rio de Janeiro o paraguaio Jorge Mora, paraguaio contratado pelo Flamengo junto ao Sol de América como reforço para o sub-20 do Mengão. O atleta assinará com o Flamengo por 5 temporadas. O investimento no atleta foi de 1,7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos da joia paraguaia. O Flamengo recebe hoje à noite no Maracanã o Bolívar, da Bolívia, onde as equipes medem forças pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América, onde, na atual competição, o Flamengo está invicto atuando em casa, pois em 6 jogos disputados na fase de grupo, o Flamengo venceu os 3 que jogou no Maracanã, e perdeu 2 fora e empatou 1 contra o Milionários
lá da Colômbia. Após meses de negociação, Flamengo e o staff de Lohan chegaram a um denominador comum em relação à renovação contratual. A maior joia rubro-negra assinará contrato válido até dezembro de 29 com o Flamengo nos próximos dias. A multa de Lohan, de 18 anos, será de 100 milhões de euros ou 600 milhões de reais. Recém-chegados de Paris, os atletas do Flamengo que subiram no pódio nas Olimpíadas receberam, na manhã de ontem, quarta-feira, uma homenagem do clube pelo desempenho nos Jogos. Um evento organizado na Gávea, mais precisamente no ginásio Hélio Maurício, a Gávea, que é a sede dos esportes olímpicos do Flamengo, estiveram presentes Rebeca Andrade, Isaquias Queiroz, Rafaela Silva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Flávia Sarabia, responsável por 6 das 20 medalhas conquistadas pelo Brasil. O presidente Rodolfo Landim entregou placas em homenagem a Georgette Vidot e também Rosicléa Campos, ambas coordenadoras da ginástica e também do judô do Flamengo, nomes históricos no clube e fundamentais para que haja esse sucesso dos atletas rubro-negros nos esportes olímpicos. O Flamengo Sub-20 de Felipe Luiz, sem Chola e sem Lohan, enfrentou ontem à tarde em Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro da categoria o Bragantino e venceu por 2-0, só seguindo com uma sequência de vitórias na competição. O Flamengo está em segundo lugar na classificação, empatado com o Grêmio, mas vencendo no número de critérios. Porém, e agora joga um jogo atrasado que tem contra o próprio Grêmio no próximo sábado, lá em Porto Alegre. Se o Sub-20 ganhou, o Sub-17 não ficou para trás. O Sub-17 do Flamengo, jogando ontem pelo Brasileiro Sub-17, enfrentou ontem à tarde na Gávea o Ceará e venceu por 1-0 com gol de Douglas Teres. Com a vitória, o Flamengo agora é o quinto colocado na competição. O Sub-17 volta a jogar na próxima terça-feira, dia 20, contra o América Mineiro, só que o jogo vai ser lá em Belo Horizonte e ainda não tem transmissão confirmada. Ontem foram realizados 3 jogos pela Libertadores da América em disputa das oitavas de final da Libertadores. Peñarol 4, The Strongest 0. É importante a gente frisar esse jogo porque desse confronto sai um provável eventual adversário do Flamengo nas quartas, se o Flamengo passar pelo Bolívar. Botafogo 2, Palmeiras 1 e Tajeres de Córdoba 0, River Plate 1. A CBF confirmou que as quartas de final do Brasileirão Sub-20 acontecerão no dia 28/8. O horário ainda não está definido, mas os jogos dessa fase comumente costumam ocorrer às 15 horas. O Flamengo já garantiu vaga na fase, restando apenas confirmar qual colocação final para saber qual resultado vai enfrentar, né? O Flamengo definiu a data de 19 de agosto, próxima segunda-feira, como sendo a data limite para vender os jogadores, para vender ou não os jogadores Fabrício Bruno e Wesley para os clubes europeus, Rennes e também Atalanta. Isso porque avaliou que há tempo para reposição caso decida vender os atletas até essa data. Estarão abertas a partir de hoje, 15 de agosto, quinta-feira, a venda dos ingressos para a partida final do Intercontinental de Clubes Sub-20 entre Flamengo e Olympiacos da Grécia. A partida marcada para o Maracanã no dia 24 de agosto, às 16 horas. Então a nação tem que comprar esses ingressos, lotar o Maracanã, empurrar o nosso Sub-20 para que a gente conquiste mais esse título inédito, que é o de campeão mundial Sub-20. Um provável adversário em eventual quarta de final da Libertadores, o Peñarol do Uruguai, no jogo de ida das oitavas de final, jogando ontem em Montevidéu, goleou o The Strongest da Bolívia por 4-0. Fez o dever de casa, aquilo que o Flamengo tem que fazer hoje contra o Bolívar no Maracanã. Bom, meus amigos, mais um grupo político do Flamengo, o Flamais, se posicionou em relação à eleição presidencial do Flamengo, que vai se realizar no dia 9 de dezembro de 2024. O grupo decidiu, em consenso, por apoiar a candidatura do Rodrigo Dunch, atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, nas eleições de dezembro. Então, está aí Rodrigo Dunch ganhando
mas um apoio de um grupo político importante do Flamengo, que é o Flamais. Uma última informação, com a informação trazida ontem, durante a transmissão da Globo, do narrador Luiz Roberto, de que o sorteio que definirá os confrontos e os mandos de campo da Copa do Brasil, das quartas de final da Copa do Brasil, será realizado na próxima segunda-feira na CBF. Então, vamos aguardar para ver se confirma essa informação. Deve confirmar, o Luiz Roberto não é nenhum cara desinformado, com certeza deve ter a informação privilegiada, e segunda-feira a gente vai participar do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, e aí sim nós vamos saber até o final qual será o chaveamento que pode nos levar a mais uma final de Copa do Brasil. Meus amigos, as notícias são essas, mas aqui a gente deixa uma mensagem de otimismo, né, e de confiança de que o nosso time hoje vai fazer um grande resultado, vai conquistar uma grande vitória, e dessa grande vitória tem um placar que nos dê tranquilidade para ir à Bolívia na próxima quinta-feira, jogar contra o Bolívia, defendendo uma classificação para as quartas de final da Libertadores da América 2024. É isso que a gente torce, é isso que a gente pensa. O Flamengo sempre em primeiro lugar. Esse é o pensamento. Então, eu me despeço, dizendo um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!